O livro só vai usar o 3 e o 4, né? Porque tem o 1 e o 2 no portal. Exatamente, ainda tem isso ainda. O 1 e o 2 já tinha. Eu acho que é só um, Fabrício, que eu disponibilizei, não? Não, tem o 1 e o 2. Ai, Pelo que menos no ótimo. meu tá junto com ele. Não, eu fiquei na. Eu tinha dúvidas, então. Que bom. Que bom que tinha lá. Aí, às vezes, se eu for passar alguma, por exemplo, do 1 e o 2, dá para você colocar na tela para a gente estar acompanhando. Né? Ah, sim, mas eu sempre dou também. Eu faço Slide. slide com resumo, Então, eu disponibilizo os slides para vocês. Isso daí você não preocupa, não. Sempre vai ter slide, que aí tem um resumo mesmo. É só porque é bom, Fabrício, ler direto o capítulo, sabe? Porque ele é mais completo, né? Ele tem mais coisas. O slide é só o resumo mesmo. Bom, pessoal, eu queria fazer um resuminho do que a gente viu até hoje. Dizer também que eu recebi os trabalhos de vocês, né? O pessoal que é calouro, que não apresentou muita dificuldade em anexar o trabalho na data, no dia, no portal, mas os veteranos estão me dando trabalho, assim. E eu não tenho condição de gerir esses trabalhos fora de data, esses trabalhos fora do portal. Eu tenho, são 8 turmas de manhã e à noite, né? Eu não dou conta de atender tantas mensagens separadas no inbox. Então, eu vou pedir gentilmente que vocês tentem usar os canais de comunicação coletivo, que eu consigo dar uma atenção maior em grupo, porque individualmente assim, tá pesado para nós professores, que a gente fica nessas redes praticamente 24 horas por dia e tá causando assim adoecimento mental mesmo, tá? Outra coisa, gente, no dia 18 de maio, nós comemoramos a luta antimanicomial, sabe? Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar, gente? Tem que falar Já pouco. sim. Falar pouco. Pouco, né? Então, Fabrício, houve um tempo que aqui no Brasil não, no mundo, né? O único tratamento que a gente tinha para o louco era a segregação, a separação e o confinamento, né? E nesse processo de confinamento, nós tínhamos um hospital de Barbacena, foi um dos mais famosos em Minas, né? Mais famoso principalmente porque ele não tinha só o louco, né? Ele tinha presos políticos, mulheres que desobedeciam a família, né? Só que eles não sabiam que estavam mandando seus filhos para a morte. Então, foi uma época de um tratamento que foi muito longo, né? E ocasionaram inúmeras mortes. Por isso que chama. Tem um filme que chama O Holocausto Brasileiro, do Humberto Rantum. E aí ele conta um pouco sobre como é que foi essa. Como eu posso dizer? Como é que foi essa luta, né? Dessas pessoas aqui no Brasil. Só na década de 70 que um grupo de psiquiatras começaram a repensar, na época de 70, do Woodstock, né? Que abalaram bastante as estruturas sociais, começaram a se pensar em democracia, em liberdade, né? E aí eles começaram a questionar o que estava sendo vivido. E aí fizeram a luta antimanicomial e acabaram com os manicômios, né? Acabaram não, porque eles ainda existem. A gente ainda tem o confinamento do sujeito que é preso, né?
esse confinamento, ele deveria ser temporário e para um tratamento específico, até ele dar conta de se regular emocionalmente. E aí, no dia 18 de maio, se comemora, porque foi uma reunião que teve para discutir a universalidade de tratamento no Brasil, né? E aí, a luta antimanicomial é para se evitar as prisões nos manicômios dos loucos, né? E todos os anos existe o desfile da luta antimanicomial e nós sempre íamos, sempre desfilávamos, levávamos todos os alunos, né? Para eles sentirem, para eles... quem é que desfila na luta antimanicomial? Os loucos, né? Que seriam os doentes mentais que eram segregados. Gente, para vocês terem ideia, tinha paciente lá em Barbacena que estava lá desde criança, que era autista, criança, que é considerado louco, sem tratamento, e ficava com os outros loucos, né? Então, eu queria muito que vocês... vamos ver se a gente vai pensar em alguma coisa. Vai ter evento de manhã. Eu vou convidar vocês, tá? Para alguns eventos de manhã que vai acontecer. Nós vamos passar a programação. E vai ser importante a participação de vocês para vocês conhecerem, né? Essa questão da luta antimanicomial. Eu acho que é extremamente importante vocês conhecerem esse processo, né? Essa vivência do que foi, né? Do que são os manicômios. Os manicômios, eles ainda funcionam, principalmente o manicômio judiciário, né? Que lá eu vou ter presos, porque ocasionalmente o louco, a gente fala que passa ao ato e às vezes comete algum crime, né? E aí esse louco não fica em cela comum, esse louco fica em manicômio judiciário, porque ele é considerado inimputável, ele não é responsável por aquilo que ele faz, assim, né? Não tem como a gente condenar uma pessoa que não tem consciência do crime que que ela cometeu. Então, ele é inimputável, mas ao mesmo tempo ele é privado de liberdade. Por mais que ele não tenha consciência do crime que ele cometeu, mas ele é privado de liberdade. Então, hoje em dia, a gente tem um manicômio judiciário, né? Para tratar esse louco. Hoje também nós temos uma discussão muito forte, que é o fechamento do Hospital Galba Veloso. É um hospital que fica ali próximo a Amazonas, fica entre a Amazonas e a Via Expressa, né? Não sei se vocês conhecem. É um hospital psiquiátrico muito importante em Minas Gerais, são dos poucos hospitais psiquiátricos de tratamento que nós tínhamos, e agora ele está fechando as portas. Nesse tempo de Covid, ele fechou as portas, o que é um absurdo, tendo em vista o que foi feito com essas pessoas, com os loucos, né? O que é feito com os loucos agora, nesse tempo de Covid? Nada, né? Então, isso foi uma das críticas, inclusive tem um artigo lançado, né, que nessa época de epidemia, onde os sintomas psiquiátricos são aumentados consideravelmente, né, as pessoas se desestruturam psiquicamente, fechando manicômios, fechando os hospitais psiquiátricos, e o que estão fazendo com essas pessoas que têm sofrimento e adoecimento mental? Estão fazendo o que com elas, né? Então, isso é um grande problema que nós estamos enfrentando nesse tempo. Então, nós vamos falar, tá? Falar disso... Opa, 20 mensagens. Ah, tá. A Yasmin mandou. Obrigada. Obrigada, Yasmin. Bom, e aí nós vamos discutir
um pouco nesse tempo. E aí, gente, o meu convite é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Que pode ajudar e aliviar psiquicamente o sujeito é a produção da arte. Então, por isso que a arte é tão valorizada no, nesse atendimento psicológico e psiquiátrico, né? Então, vai ter um sarau no qual os alunos podem divulgar alguma produção artística que ele faz a respeito né, dessa reflexão do encarceramento do louco, dos manicômios, né? Então, o meu convite para vocês é, se caso vocês queiram, participar desse sarau. Algum artista aqui no grupo que queira participar desse sarau? Que possa? Eu até divulguei lá no Instagram do curso. Professora, a Camila já tinha me falado e eu mexia com sarau aqui em Betim antes de entrar para a faculdade. Eu vou fazer uma poesia com um fundo musical e vou mandar para ela. Tem que mandar até amanhã, né? Amanhã à noite. Que nós já vamos começando a divulgar, né? Isso daí. Estou também produzindo poesia. Uhum. Eu não sei se os veteranos têm acesso a Camila, por isso que eu estou dizendo aqui também. Mas que bom, então, que vocês já estão falando sobre isso, né? Ô, professora, Oi. Estou conversando com a Camila e ela falou que, como o meu pai, Alfredo, toca muito para vocês no sarau, a gente está pensando de eu fazer um vídeo dele tocando e tudo mais, como se fosse no sarau normal, para poder mandar para você junto com o material. Você acha legal? Ótimo. Acho ótimo, acho ótimo. E você pode fazer, que eu vou postar também nos stories, né, lá do stories, lá do Instagram. Perfeito. Então tá. Vai ser ótimo, pode fazer sim, e aí todas as ideias são bem-vindas, né? Para a gente fazer uma produção mesmo, para marcar esse 18 de maio, para que não se passe em branco. A gente não pode esquecer, gente. Tem coisas que a gente precisa lembrar, porque elas não podem se repetir, tais como os manicômios eram né, naquela época. Eu não sei se vocês sabem, o Hospital Raul Soares, ele tem uma história de vender corpos para as faculdades de medicina. Saíam mais de 1.000 corpos por dia. Eles eram vendidos, né? Quando havia a época do manicômio, porque as pessoas morriam nos tratamentos alternativos que eram propostos, né, para os loucos. Era lobotomia, eletroconvulsoterapia, né? Então, quando essas pessoas sem contar as condições insalubres que eles viviam em Barbacena. Eu não sei se vocês conhecem Barbacena. Barbacena é um frio danado. Então, não morria só das condições de tratamento. Morria-se de frio, de tuberculose, de todas as doenças disponíveis, porque vocês acham que tinha condições de saúde decente? Vocês acham que tinha condições de viver direito? Era uma coisa horrível. Então, quem puder, no YouTube tem um documentário que chama Holocausto Brasileiro, que vale a pena, né, vocês darem uma olhada para a gente, né, refletir um pouco esse processo, né, esse processo de adoecimento mesmo, o que a gente fazia com o louco, com aquele que precisa de ajuda, né, para ter uma estabilidade cognitiva, para não tem, por exemplo, não é só qual que é o problema? Tem um negócio que a gente fala de regulação emocional, sabe? Então, quando eu tenho uma esquizofrenia ou quando eu tenho algum transtorno de personalidade, falta um pouco eu regular emocionalmente. As emoções são muito intensas, elas vêm como uma avalanche e eu nem dou conta de controlar. Então, quando vem raiva, por exemplo, a pessoa pode ficar extremamente explosiva. Quando vem tristeza, a oscilação do paciente, do doente mental,
ela é muito grande. Ela tem dificuldade nessa região aqui do córtex pré-frontal, que faz com que a pessoa regule as emoções, né? Que controle as emoções. O que faz a gente conviver socialmente, né? É esse nosso filtro emocional que nós temos aqui, né? Então, isso é muito importante. Esse filtro emocional também que faz com que a gente não faça coisas ruins contra nós mesmos. Ontem, eu não sei se vocês viram, nós tivemos um ator, Flávio Menigucci, né? Que suicidou, né? O suicídio, gente, é uma das faces mais tristes desse processo de adoecimento mental, desse enlouquecimento, né? É quando você acredita que não tem maneira, né, de você resolver. Né, não tem outra forma de regular as emoções, e aí você acaba lançando mão da própria vida para dar conta de viver esse processo, né? E aí, não sei se ele estava passando por alguma... Foi um protesto, mas quem é morto não protesta, e a gente nem divulga isso. Ele divulgou uma carta, né, dizendo que a humanidade tinha falhado e que esses 85 anos de vida tinha sido em vão, né? E aí ele apostava nas crianças. Morto não protesta, mas é extremamente doloroso escutar alguém falando isso, né, que desistiu de viver em termos sociais. Eu quero mostrar para vocês que isso também é uma face de um adoecimento mental, de uma dificuldade de regulação emocional e daquele sujeito que não encontra razões, né, para essa própria vivência. É muito triste esse momento que estamos vivendo. Bom, então eu queria dizer para vocês hoje, de maneira geral, o que nós vimos até aqui. Nós trabalhamos com medidas de avaliação psicológica. A psicometria, ela, por muitos anos, ela foi mal vista dentro da psicologia, como a gente observou na história da psicometria, né? E também a psicometria, ela foi mal vista na história da educação. Uma vez que a psicometria pretende dar scores a todo esse aparelho psíquico, né? Então, existe alguma maneira de avaliar esse sujeito psíquico. Então, a psicometria, de alguma forma, ela contribui para esse processo de normalidade e doença? Sim, porque a gente precisa normatizar a população para eu entender se esse paciente está acima, na média ou abaixo da média, tá? Que é os scores que nós vamos ver em medidas de avaliação psicológica 2. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente precisa expandir o conceito de avaliação. Não existe avaliação apenas por teste psicológico. Existe avaliação por observação comportamental. Então, o primeiro tipo de avaliação que nós tivemos é a avaliação por observação. É necessário que eu vá a campo, que eu observe os meus pacientes, né? Então, vocês fizeram uma observação online, eu vou ler todas elas e vou dar devolutiva para vocês, porque eu acho extremamente importante. Mas o que eu estava buscando nessa observação? Verificar se você utiliza linguagem objetiva, clara e precisa, e se você sabe fazer um protocolo de observação, né? Então, eu preciso que vocês demonstrem para mim o que é um protocolo de observação, se vocês sabiam utilizar um protocolo de observação, se vocês conseguem colocar os elementos lá de um protocolo de observação. Isso, para mim, é muito importante, tá? Fazer parte desse escopo de observação, né? O que é a observação? Ela é muito importante como avaliação psicológica, né? Ela é um elemento da avaliação psicológica. Em todos os relatórios de avaliação psicológica, em todos os atendimentos clínicos que você fizer, a partir do 4º período até o 10º período da faculdade, você vai ter que descrever o que você observou
no atendimento psicológico. Então, como que essa pessoa se apresenta? Se ela está agitada, se ela está calma, se ela balança as mãos, se ela está inquieta, se ela não consegue parar, como é que é? Se ela sorri o tempo todo, se toda vez que ela fala de algum assunto desconfortável, ela esquiva do assunto e faz alguma piada. Então, é necessário que você observe como esse paciente se apresenta no atendimento clínico. Então, é muito importante, por exemplo, quando você for num hospital psiquiátrico e observar como é que é o atendimento, né? Como é que essas pessoas se portam lá, né? Como que se elas são escutadas, se elas são atendidas suas demandas prontamente, quando elas não são atendidas as suas demandas, o que que elas fazem, né? Então, tem paciente psiquiátrico que você chega lá na ala, o médico fala assim, chega perto dele não. Se ele quiser conversar, ele chega perto de você, né? Então, a gente vai ter que aprender a observar como é que é esse paciente. Aí, vocês podem me perguntar, Virgínia, mas o que é mais importante observar? Como eu falei para vocês, se eu não conheço o paciente, vai depender sempre do meu objetivo da observação. O objetivo da observação, ele vai direcionar o meu olhar para aquilo que eu vou olhar. Então, se eu estou observando para descrever o comportamento do louco, do paciente, do menino autista, e eu não conheço nada dele, eu vou ter que descrever todo o comportamento que ele apresenta naquele dado momento, né? Bom, então esse menino apresenta uma agitação motora, né? Balança as mãos alternadamente para cima e para baixo. Durante a minha observação, ele fez isso aproximadamente 10, 15 vezes, né? Além disso, movimenta-se no espaço, né? Apresentando uma estereotipia, balançando o corpo para frente, para trás, né? Então, tem o objetivo da observação que vai direcionar o meu olhar para aquilo que eu tenho que observar, tá? A outra forma que eu tenho de avaliar é fazendo uma entrevista. E a entrevista, ela vai me ajudar a coletar os dados, tá? Para essa observação. Coletar os dados, né? Que eu preciso... como eu posso dizer? Coletar esses dados que eu preciso para mim avaliar esse paciente, né? Como eu estava mostrando para vocês na última aula, é uma entrevista de anamnese, né? A entrevista de anamnese, ela é importante porque eu aprendo a história clínica do meu paciente. Desde a hora que ele estava na barriga da mãe até o momento que ele está. Para criança, né? Para adulto, nós vamos mudar a natureza da conversa. Se for atendimento clínico, também é diferente a anamnese, tá? Atendimento clínico que eu falo, psicoterapia. Então, aquela anamnese que eu apresentei para vocês na semana passada, só para vocês terem uma ideia do que é uma entrevista psicológica aberta, né? Que eu preciso aprofundar para descrever e aprender a escrever a história clínica do meu paciente. Que a história clínica não começa naquele momento que ele chegou na nossa sala. A história clínica começa bem antes. E aí eu preciso entender. Então, gente, a avaliação psicológica, ela carrega um estigma, né? Que é um estigma que ela ajudou a normatizar e de algum modo encarcerar esse louco por muitos anos. Foi realizado um uso equivocado da avaliação psicológica. E depois, posteriormente, né, ela, hoje em dia, ela pode ter outro uso. E é esse o meu convite que eu faço para vocês, que nós utilizemos a avaliação psicológica para ajudar esse paciente que, porventura, possa estar em sofrimento, né?
por exemplo, se eu tenho uma criança que está na escola e que não dá conta de aprender, é importante que a gente entenda por que essa criança não aprende, né? Por que essa criança, ela não está aprendendo? Como é que eu posso ajudar? Outra coisa, tem uma criança que tem 4 anos que não fala uma palavra, que tem 3 anos que não está falando, né? Se eu tenho uma criança que está apresentando comportamentos estranhos, como que eu posso ajudar essa criança, né? Então, avaliar pode ser um pontapé inicial para dar uma diretriz para o tratamento, tá? E avaliar é muito mais que aplicar teste. É isso que vocês precisam entender em medidas de avaliação psicológica 1. Avaliar não é só teste, muito pelo contrário, é muito mais que teste, tá? Então, agora nós vamos ver o capítulo 2 da entrevista, que, como o Fabrício falou, eu já divulguei para vocês isso impresso, e a Yasmin compartilhou o livro. Sugiro que vocês insistam, né? Porque eu acredito que existe uma questão dos cookies, né? Façam limpeza dos caches, dos cookies, que vai ajudar vocês a entrarem na biblioteca. Agradeço a Yasmin por ela ter nos ajudado, né, a fazer esse tutorial aí. Muito obrigada, Yasmin. Fotografando para mim a página, porque eu não consigo acessar a página de vocês. Eu consigo ir direto por biblioteca integrada. Aí ela conseguiu abrir para mim, por isso que eu divulguei aquele link para vocês. Mas a Yasmin nos ajudou. Muito obrigada mais uma vez, tá? Imagina, professora, de nada. Bom, então vamos falar um pouco da entrevista, né, do livro. Estou lá no capítulo 2 agora. Como é que funciona esse processo de comunicação interpessoal? Gente, outra coisa, eu fiz um resumo até aqui, né? Agora eu vou dar continuidade. Eu vou precisar terminar agora no intervalo, porque eu tenho um horário marcado no médico, e esses tempos de Covid foi o horário que eu consegui, tá? Então eu peço desculpas por eu ter que terminar um pouco antes. Bom, o processo de comunicação interpessoal, ele é realizado de 2 partes, né? E consiste em indivíduos únicos e complexos, cada uma dessas partes. E por isso que é muito importante a gente enxergar isso, porque cada um tem uma história prévia. Mas se ambos se propõem a participar de uma entrevista, eles devem colaborar. Nenhuma parte consegue fazer uma entrevista sozinho, né? A gente tem que entender essa questão de transmitir essa questão da entrevista. Anderson, vou pedir desculpa para você que eu tinha falado. Eu não consegui te esperar muito e eu já dei uma visão geral, tá? Do que foi até aqui. Então, vou te pedir desculpa porque agora eu já comecei a apresentação. Acabei de começar de falar da entrevista, tá? Mas eu só falei da questão também da importância da observação. Lembrando que a avaliação psicológica, tá, gente? Só para dar uma atualizada no Anderson, ela é muito mais que testes psicológicos, né? Então, são os 2 processos mais importantes que eu vou apresentar. Meu Deus do céu. Oi? Seu microfone está aberto? Quem está falando? Não, professor, eu estou aqui quebrando a cabeça com esse computador aqui que não vai de jeito nenhum. Desculpa. Tudo bem, Richard? Está funcionando. Funcionou. Não, professor. É o meu aba. Esse trem está travando toda hora. Eu estou ficando louco aqui já. Por isso, desculpa. Calma, Richard. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Precisar, me chama aqui depois. Ok, obrigado. Nada. Bom, ambos devem colaborar, né? Porque, como eu já estava falando com vocês, então a gente faz a observação, é o primeiro aspecto, né? Gente, é muito importante a gente observar, principalmente antes do paciente nos conhecer. Principalmente se for criança. A pessoa altera o comportamento, não tem forma, né? Não tem jeito. Se ela já nos conhece, esse comportamento ele é alterado, ele é modificado de alguma maneira, né? Então, é muito importante vocês pensarem que ambos têm uma história, né? E aí,
pode ser que essa história prévia atrapalhe de alguma maneira, né, como a pessoa se procede na entrevista. E aí a gente tem, por exemplo, um presidente que, por uma história prévia, não dá entrevista e quando dá é extremamente hostil, né? É uma história relacional, né? Quando a gente não tem história prévia, a gente não sabe o que esperar, né? Quando eu tenho uma história prévia, eu consigo saber o que eu vou esperar. Então, muitas das vezes, quando a gente vai pedir uma entrevista para alguém, as pessoas têm medo de se sentir avaliados, hostilizados, pedem que a gente envie as questões antes, né? Para não acontecer igual está acontecendo aí. E aí eu tenho alguém que desrespeita o jornalismo, o que é um absurdo. Bom, aí, o que é história prévia, gente? São expectativas e atitudes negativas que podem existir pelo fato das interações prévias entre as partes não terem ido bem, né? Então, pode haver alguns desconfortos quando as interações anteriores não funcionaram, não foram conforme o esperado, tá? Bom, como é que podem ser os relacionamentos em entrevista? Gente, eu queria ter mandado para vocês, eu vou mandar para vocês verem agora, uma entrevista de um jornalista cujo irmão era... Quer ver? Cujo irmão era Ele era o governador de Nova York. Vocês vão achar muito engraçado como que ele leva a entrevista de maneira muito tranquila. Eu quero mostrar para vocês, eu devia ter mandado antes, que ele mostrou uma fica na vontade na entrevista, né? Falando assim, olha, por mais que eu sei que você é um homem muito ocupado e está muito preocupado com o povo de Nova York, mas a mamãe está preocupada com você. É importante que você fale com ela. E aí é muito engraçado como que a entrevista pode ser leve, né? E aí ele fala assim... E aí o entrevistador pergunta, você vai fazer um lockdown em Nova York? Ele fala assim, se não tiver jeito eu vou ter que fazer. Mas eu lembro quando o papai me colocava em lockdown, eu não gostava. Ô, gente, é muito engraçada essa entrevista. Eu mandei para minhas irmãs aqui, eu falei, ia ser a gente fazendo entrevista se nós fôssemos jornalistas, seria dessa maneira. Minha mãe está preocupada com você, responde ela. Então, é muito, muito, muito engraçado, assim. Então, a entrevista, ela pode ser próxima, né? Quando ela é amigável, entre amigos. Elas podem ser casuais, quando elas são entre colegas de trabalho. As relações são casuais, tá? É como a maneira dela se relacionar na entrevista. Gente, não é possível que eu não vou achar que é entrevista. Elas podem ser distantes, né? Sem interação, sem piada, né? Elas podem ser também formal. Quando a gente precisa de ir no reitor da faculdade, né? Em alguém que a gente precisa de um distanciamento com uma fala muito comedida, sem piadas, com uma... gente, achei. Veja se vocês conseguem ver aí para mim, juntos, por favor, no Telegram. Assistam aí para mim. Deixa eu compartilhar. Aliás, eu vou compartilhar ela aqui, que aí todos veem, porque ela é muito, muito interessante. Opa, não. Ela é muito interessante. Vocês estão vendo a minha tela, gente?
Gente, não? Não, ainda não. Não. For curfew, try to have a curfew. That curfew. E agora? Agora tá dando. Tá. Tá aparecendo. Então, prestem atenção. Curfew. I don't like the word curfew. Dad tried to have a curfew for me. I never got past the resentment, but I do believe you'll see The least more of your tightening problems, if by the the way. numbers don't slow. Your problems with the curfew. It's the least of your What? problems, just so you know. I never fight. You violated the curfew all the time, caused much pain, but that's a different story. I don't believe in rules. Governor Andrew Cuomo, I appreciate you coming on the show. Thank you. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call Mom. She wants to hear from you, just so you know. Yeah, I called Mom. Just Not what she before I said. came on this show. It's not what By she the said. way, she said I was her favorite. She never said Good news is she said you were her second favorite. Second favorite son. No. Christopher. We both know neither of us are Mom's first or second favorite in the family. I can't believe you're lying to my audience. You've blown the credibility of the entire interview. I should have ended it before. Second favorite son. Listen to the hear it. words. Listen to the Politicians words. are very tricky. You throw a word in there after the first time you said it, creates a lot of doubt. But I appreciate you clarifying. Not me. Straight across the plate. Stay strong. Straight across the plate. Stay strong. Stay for your people. And I appreciate you being here. I love you, brother. You too, brother. É só porque eu achei muito interessante como que uma entrevista ela pode ser leve, né? Nós estamos falando de coronavírus nos Estados Unidos. Isso era um programa de televisão da CNN, tá? Então foi uma entrevista, né, de um relacionamento de entrevistados muito próximos, né? Só para vocês entenderem que vocês estão vendo a minha tela? Eu estou compartilhando? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Hã? Estamos vendo. Obrigada. Eu tô com medo, agora eu tô traumatizada de ficar aqui 1h30 falando e ninguém vê nada. Bom, então era só para mostrar para vocês um tipo de relacionamento. Era uma entrevista, né? Mas bem próxima, né? Com relacionamentos bem próximos, as pessoas ficaram muito à vontade, né? Para falar, inclusive em rede nacional. Bom, a gente tem uma entrevista muito formal, que ela pode ser com a coordenação de curso, com o reitor, né? Com a professora, por exemplo, a gente pode ter essa questão da formalidade que muitas vezes é necessária. E a gente tem entrevistas que são funcionais, igual o que vai acontecer hoje, né? Que é um médico, né? Que talvez ele me entreviste para saber os sintomas que eu tenha apresentado até o momento. Bom, relacionamentos se transformam conforme a situação muda nos relacionamentos interpessoais. Você pode ter um relacionamento agradável e solidário com seu supervisor, até que ele avalie o seu desempenho de forma desfavorável. Isso acontece muito frequentemente, né? Principalmente com a professora. Você tem uma relação ótima, até que ela deixe de te atender em algum momento ou que te desagrade. Né? Como que a gente consegue lidar isso? Acho que Raíssa contou mesmo. Falei da semana passada das entrevistas de feedback. O que pode prejudicar os relacionamentos é, por exemplo, uma entrevista de feedback. Quando você precisa chamar a atenção de determinada postura, quando você precisa chamar a atenção de determinado comportamento, né? E aí, esse sujeito, né, ele pode causar algum desconforto e aí o seu relacionamento pode ficar desagradável, né? Só para vocês terem uma ideia do que é. Bom, qual que é o desafio que a gente tem? É adquirir competência relacional para saber que vocês e o seu parceiro vão interpretar no relacionamento, gente. É o que a gente chama de habilidades sociais, né? E elas são treináveis. Olha, aqui a gente tem, apesar, né, de muitas das vezes a gente vai ser próximos,
né? Existe um distanciamento, né? Tem aqui uma relação de trabalho, né? No qual existem ordens que precisam ser cumpridas, né? Existem papéis que precisam ser desempenhados, né? Então, é muito importante a gente adquirir competência relacional na vida. Habilidades de ser empáticos, de ser assertivo, que sim, nós não vamos dar conta de atender as demandas de todo mundo. E aí a gente vai ter que começar a colocar, falar assim, olha, eu não dou conta de ficar te atendendo e te respondendo assim pessoalmente, a demanda é muito grande, né? Então tem mensagem no meu celular que tem semanas que eu não consigo responder. E, ó, não dá para trabalhar mais do que aquilo que eu estou trabalhando, por exemplo, né? Então a gente vai ter que pautar e limitar esse tipo de, né? Para a gente ter, inclusive, sucesso nas relações. Bom, por que eu estou dizendo isso também? Psicólogo, né? Vai ter momentos em que o paciente vai querer muito entrar na vida dele, vai ter momentos em que o paciente pode, de certa maneira, confundir essa relação profissional-paciente, né? Então, a gente vai ter que saber colocar um limite, né? A gente vai ter que aprender a limitar, né? E apesar daqui no setting terapêutico, o psicólogo se importa com esse paciente, da porta para fora, né? Vai ter outra relação. Então, gente, a gente vai ter que ajudar o nosso paciente a entender que aquela relação ali, ela é profissional. Porque vai ter, por exemplo, paciente que se apaixona por psicólogo, frequentemente, você vai ver, os psicanalistas vão te contar isso. Existem relações de transferência em que esse sujeito pode te colocar em lugares, assim, que você não gostaria de estar, né? Eu lembro uma vez uma professora minha de psicanálise que ela estava, né, durante o atendimento clínico, o psicólogo, o paciente estava deitado no divã de costa para ela e começou a relatar do sonho que havia tido com a própria psicóloga, né? E aí ele fala assim, um dos meus desejos mais profundos é que você tenha, que você se deite aqui comigo. Aí a professora disse, né, que ela respondeu para ele assim, mas no seu desejo mais profundo, eu já estou deitada. E o meu papel aqui é entender que para que isso te, né, o que isso te serve, o que isso diz de você, né? Então é só para vocês entenderem assim que, inclusive dessas relações, qual que é o significado disso? Se esse paciente não dá conta de manter esse distanciamento, se manter essa separação, isso é um problema do paciente. Se o paciente não consegue entender que no setting terapêutico é uma postura e na vida é outra, a gente tem que entender qual que é a função disso para o paciente, né? Dele negar que as relações são diferentes. Não são diferentes. Aliás, desculpa. As relações são diferentes, os lugares em que elas ocorrem são diferentes. Então, é muito importante a gente ajudar o paciente a colocar um limite, para ele, inclusive, nos respeitar enquanto sujeito, né? E não é um desrespeito ele falar dos desejos que ele tem, né? E a gente que precisa compreender e não ter uma contratransferência e se manifestar em relação a isso, né? Então, assim, vai ter psicólogo também que se apaixona por o paciente? Vai ter sim. E aí, se ele não dá conta de continuar o trabalho, ele tem que encaminhar esse paciente para outra pessoa, romper essa relação, né? E aí é muito difícil, assim, né? Bom, é só para vocês entenderem. Semelhanças, né?
o processo de comunicação interpessoal, quando a gente tem semelhanças, quando a gente compartilha normas, valores culturais, educação, traços de personalidade, expectativas, eles são mantidos de maneira mais fácil, de maneira mais prazerosa, né? Gente, mas isso é óbvio, né? Narciso acha feio que não é espelho. Aquilo que eu discordo, aquilo que eu não acredito, aquilo que eu não gosto, né? Eu vou ter mais dificuldade. Por isso que é muito importante o psicólogo saber o seu lugar, que o seu lugar não é de opinar. O seu lugar é de apresentar, como eu posso dizer, apresentar teoricamente, dentro de técnicas, aquilo que o paciente precisa. Aqui eu não manifesto a minha opinião. E aí eu já ensinei para vocês como é que eu verifico essa questão de opinião, como é que eu limito essa questão de opinião. É a partir da ciência, né? A partir de artigo científico. Aqui não tem espaço para opinar. A opinião não é argumento. A gente tem espaço para argumentar, né? E argumentar, a gente vai argumentar e aprender a argumentar, muito frequentemente. E aí, ontem, eu estava vendo uma discussão disso, eu vi que o Flávio Migliardi tinha suicidado, e aí ele colocou assim, a humanidade, desistir da humanidade, mas eu não tinha entendido que aquilo era uma carta de suicídio. Quando eu fui ver uma carta de suicídio, eu tinha compartilhado, e uma professora que eu gosto muito falou assim, gente, não pode compartilhar carta de suicídio, como eu já havia falado para vocês. E naquilo eu falei assim, gente, eu acho que eu compartilhei, fui louca atrás, lá na minha rede social, tirar a carta de suicídio do ar e me desculpar. Não se divulga carta de suicídio. Por quê? Existe uma coisa que chama efeito Werther. E aí, esse efeito Werther é quando a gente tem, observa e verifica que a pessoa teve uma finalidade para o suicídio, né? A gente observa que socialmente vai aumentar o número de casos de suicídio. Então, sempre quando a gente tem uma pessoa influente que suicida, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, toda vez que essas pessoas se suicidaram, que são influentes de certa maneira, tem o que a gente chama de efeito Werther. E esse efeito Werther, ele meio que incentiva, né? Ele ajuda, ele auxilia esse suicídio. Por isso que a gente não divulga o suicídio dessa maneira, tá? Não pode. Oi. Tanto que a gente vê assim na internet, hoje é tudo livre, então na internet a gente vê, mas nas televisões, assim, nos canais de TV, é extremamente proibido relatar qualquer suicídio, né? Porque é como se fosse um incentivo. Igual você está falando desse efeito Werther aí. Uhum. Então, na verdade, existe uma diretriz da OMS para os meios de comunicação, seja quais eles foram. E eles regulamentam, inclusive, o jornalismo. E aí, o jornalista que divulgou essa carta de suicídio é um erro, é um equívoco, não pode de maneira nenhuma. Não se divulga a carta de suicídio, né? Morto não protesta, foi o que eu falei para vocês. Morto não existe suicídio funcional. Não pode, isso não pode acontecer. Então, isso é uma questão muito importante que precisa ser levantada, né? E não pode ser divulgada por isso que eu estou explicando para vocês, por esse efeito Werther que pode acontecer, tá? Bom, esse processo de comunicação, quando a gente tem a inclusão, né? Relacionamentos melhoram quando ambas as partes ficam motivadas a participar ativamente, falando e ouvindo. Quanto mais a pessoa se envolve e compartilha, mais a pessoa fica satisfeita com o relacionamento e mais deseja futuras relações. Só um minutinho.
Eu estava falando sobre o suicídio, mas era para dizer uma coisa. Aí uma professora falou assim, gente, é uma professora chamada Larissa Zeglio, lá de São Paulo. Eu fiz um curso de formação em habilidades sociais com ela. E aí ela é extremamente boa, ela faz pós-doc numa universidade federal. Ela é uma mulher, assim, muito boa. E aí, por que eu quero dizer? Uma pessoa foi lá no Facebook dela e falou assim, professora, eu não concordo com isso. Esse suicídio dele foi um protesto, né? Ele tá com o que está acontecendo, ele disse que a população falhou. As pessoas precisam saber dessa carta. Aí ela fala assim, olha, primeiro, é uma diretriz da Organização Mundial da Saúde. Opinião não é argumento, né? O que a gente sabe que divulgar cartas de suicídio, bem como o efeito, a função que esse suicídio tem socialmente, ele provoca adoecimento mental nas pessoas e pode incentivar o suicídio, tá? Então, é muito importante que a gente preste atenção e não emita opiniões levianas. As opiniões têm que ser embasadas de algum lugar. Ela falou assim, tudo bem, você pode discordar, mas o que eu estou te apresentando aqui é argumentos para a gente sustentar a nossa opinião. Opinião não é argumento, ok? Bom, então era isso que eu queria dizer. A gente tem sempre que tentar incluir esse paciente, né, esse sujeito, seja quem for que a gente está entrevistando, para ele se manter motivado nesse processo de entrevista, né? O afeto, os relacionamentos são cultivados quando as partes se gostam e se respeitam mutuamente. Qual sentimento está presente durante a entrevista? São sentimentos positivos? São sentimentos negativos? Ou é ambivalente? Imagina você, né? Quem que você acha que é intolerável entrevistar? Gente, eu acho que para mim é intolerável entrevistar abusadores. Eu não consigo pensar atendendo um abusador. Não consigo. Por exemplo, para mim isso é estuprador, não dou conta. Né? Não tem... Eu sei que tem condições sociais que podem explicar esse comportamento, mas vão ter afetos negativos, não vou dar conta, né? E aí, por exemplo, eu não pegaria um caso desse. Não pegaria de maneira nenhuma, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que o afeto pode, né, funcionar conosco. Bom, de acordo com o histórico relacional, podemos chegar numa entrevista com uma atitude ambivalente ou hostil em relação à outra parte, devido ao que a gente chama de memória relacional. Esse moço aí que está aparecendo na tela, ele é um deputado, né? E aí já frequentemente na Câmara dos Deputados... Eu não sei se vocês sabem, gente, que eu acho que foi o pai do Collor que levou um tiro, ou ele morreu no Senado. Um outro senador atirou nele em pleno trabalho, em plenas discordâncias. E aí, gente, esse negócio de memória relacional, assim, tá difícil a gente se manter se relacionando quando a gente tem ideias contraditórias. E a gente precisa aprender a se relacionar dessa maneira, mesmo tendo uma ideia relacional que diverge. E isso está... Como que a gente pode fazer isso? Habilidades sociais. A gente precisa treinar habilidade social. A gente precisa treinar empatia. Ou a gente simplesmente evita, opta, escolhe por não atender determinados públicos ou não entrevistar pessoas que vocês não dão conta, tá? É muito importante, porque o que não dá é para a gente partir para a barbárie, para o soco, né? Não dá. Bom, a memória relacional, ela pode ajudar as partes a lidar, né, com o que os pesquisadores chamam de tensões dialéticas, que resultam em conflitos entre necessidades e desejos importantes.
porém opostos, né? O que é tensões dialéticas? Parte normal de qualquer relacionamento próximo e interdependente, e apenas se tornam problemática quando as pessoas não conseguem lidar adequadamente com isso. Nós estamos vivendo num momento político extremamente delicado, onde eu tenho uma parte que apoia veementemente a ditadura e onde a gente tem outra parte da população que não aceita, não tolera, né, de maneira nenhuma, de forma alguma, a ditadura, né? Então, isso é uma tensão dialética. Como é que você consegue e dar conta de conviver com isso? A gente vai ter que aprender, inclusive nos protestos, porque haverão, de alguma forma. Controle, né? Nenhuma parte é 100% copada e todas as partes compartilham responsabilidades. A sua próxima contribuição pode afetar o que está acontecendo. Entrevistas frequentemente envolvem hierarquias organizacionais. O presidente tem controle sobre o vice-presidente. O professor tem controle sobre o aluno. O supervisor tem controle sobre o estagiário. A hierarquia pode atrapalhar o fluxo de informações e a autorrevelação? Sem dúvida, né? Então, se a gente está fazendo uma entrevista para emprego, se a gente está uma entrevista para mudança de cargo, né? Não é tudo que vai acontecer. Ontem, uma paciente me ligou, me procurando um atendimento clínico, psicológico, que o marido dela está querendo abandonar o tratamento psiquiátrico, né? Mas ela julgava que seria importante ele continuar com o atendimento psicológico, porque simplesmente a empresa demitiu ele por saber que ele estava fazendo tratamento psiquiátrico. Ele foi lá relatar, né, para o superior dele, que pedir paciência, porque ele estava muito angustiado nesse período de epidemia, ele não estava bem, e aí eles demitiram ele. Então, olha para você ver que a autorrevelação, né, dependendo do nível que você for relatar, pode não te escutar tão bem assim. Gente, está certo? Não está, não. Mas o que você pode fazer, né? A Raíssa estava contando semana passada que ela trabalha, né? Em RH. E aí eu não sei, que não é sempre, não são todos RHs, que eu vou ter, como eu posso dizer, pessoas humanamente disponíveis para atender esse paciente, né? Esse paciente não, na verdade, esse funcionário, e escutá-lo de uma maneira mais adequada. Então, o controle, né, para quem a gente fala, vai influenciar o que a gente apresenta da nossa fala. Bom, o status, né, pode afetar o que deve ser tratado numa entrevista. Pessoas no topo, elas prestam atenção a coisas diferentes do que as pessoas que estão no meio da base ou que estão embaixo da base, né? Então, quando a gente vai fazer numa entrevista, o lugar que você ocupa numa organização, o lugar que você ocupa socialmente, se você é pobre, se você é rico, obviamente, isso modifica o seu olhar de acordo com a situação, né? Então, isso que a gente tem que se atentar. O que nos é apresentado? No ano passado, a gente discutiu muito essa questão do lugar de fala. Então, de acordo com o lugar de fala do sujeito, ele vai falar de um aspecto importante. Então, se ele é uma pessoa cheia de privilégio, se ele é uma pessoa que é branca, se ele é uma pessoa que tem classe social considerável, ele vai ter um lugar de fala, né, próprio dele, que garanta os seus privilégios, né? Ele não vai abrir mão dos seus próprios privilégios, né? Em detrimento de quê? Para quem? Né? Tem que ter uma consciência política muito importante para que ele faça isso. Bom, confiança. Isso é o elemento mais importante para um bom relacionamento de trabalho, gente.
Seja ele com a psicóloga, seja ele com a professora. Se você não acredita naquela psicóloga ou naquela professora, o que ela fala, se você acha que aquilo não é importante, simplesmente você não consegue prestar atenção. Você não consegue assistir aula, né? Então, a confiança é o elemento mais importante para um bom relacionamento. Quando você acha que seu paciente pode estar mentindo, aí é muito, muito desconfortável. Eu estou atendendo um caso, por exemplo, que a mãe do paciente, esse menino, né, é um paciente que ele está com um conflito no relacionamento, né? Ele descobriu que o filho que ele teve com a mulher não era dele, e aí eles quiseram se separar de alguma maneira. E aí depois ele não deu conta de separar, ele quis voltar. Só que a família dele não queria que ele tivesse esse relacionamento, não estão deixando ele ter esse relacionamento. E aí ele tá com muito sofrimento nisso. E aí uma das coisas que a mãe dele fala para ele, fala assim, olha, essa sua psicóloga tá fazendo você não separar. Você não pode ficar casado. Só que a mãe dele não perguntou o que ele quer. O que eu faço na terapia? É perguntar o que ele quer. Gente, se ele quisesse separar, ele já tinha separado. Né? A gente dá conta, a gente ajuda a pessoa a dar conta de assumir para ela mesma coisas que ela quer. E que aí, por exemplo, a família não tolera isso. Mas quem não tolera é a família. Ninguém perguntou para o menino o que ele está disposto. O que ele quer. É claro que depois eu vou construir com ele, olha, o que mantém você nessa relação, né? Uma relação que você não tem lugar, uma relação que você não tem espaço. Mas a primeira coisa, eu tenho que validar aquilo que é importante para ele. E aquilo que é importante para ele é ter essa família. Mas, posteriormente, é pensar sobre essa família, se essa família está trazendo para ele bem ou mal, né? Mas é só para mostrar para vocês que a família dele não confia em mim, não confia no meu trabalho. E aí, eles vão deixar que eu atenda ele, gente? De maneira nenhuma que eu vou influenciar alguém a fazer uma coisa ou outra. Mas eu preciso que a pessoa reconheça o que está mantendo ela nessa relação. Tá? É isso que é importante para ela, né? Quando eu perguntei semana passada, que o Jefferson contou para mim, né, de como é que funcionava o aconselhamento religioso, uma das coisas que ele me falou a gente faz perguntas, né, para que a pessoa possa compreender aquilo que ela está buscando ali, aquela resposta que ela precisa. A psicologia também, né? Só que como eu tenho uma família que confia pouco no trabalho, né, que não acredita, porque ele está escolhendo coisas diferentes do que a mãe deseja, eles não querem que ele continue o tratamento, mas aí a gente, né, respeita. Tem coisas que a gente tem limite. Bom, relacionamentos globais, etnias, interferem no processo de interação, na percepção desse sotaque, né? Eu posso te dizer que pessoas nordestinas, quando são entrevistadas por pessoas do Sudeste, em que apresentam tons jocosos em relação ao sotaque, a regionalidade, isso é um problema grande, né? Então, a gente vai ter também mineiros, paulistas, cariocas, catarina, gaúcho, sulistas de maneira geral. Essas diferenças regionais comprometem, de alguma maneira, né, a maneira como a gente se relaciona numa entrevista, né? Principalmente se a gente tem um tom debochado, né, nesse processo de entrevista que pode vir a surgir. Bom, diferenças de gênero nas comunicações é muito importante. Por exemplo, as mulheres, elas utilizam a comunicação como uma forma primária no relacionamento, né? E o homem se comunicam para exercer controle, preservar a sua independência e aprimorar o status. Então, os homens precisam entender que isso é um problema grave para eles,
né? Porque muitas das vezes o homem na relação, ele tende a fazer gaslighting, né? Ele diminui a mulher, por exemplo, fazer você dizer que você tá louca, qual que é a sua intenção, né? Duvidar daquilo que a mulher está dizendo. Ou mesmo, eu estou dando essa aula inteira aqui, entra um sujeito e vem cá e me explica aquilo que eu estou dizendo. Isso chama mansplain. Mansplain é um controle, é o homem mesmo está exercendo um controle sobre algo que ele nem domina, sobre um assunto que ele nem domina, né? Então, esse processo de comunicação interpessoal, a gente tem que ficar atenta sobre esse processo, principalmente. Bom, há trocas de papéis durante a comunicação interpessoal. Comunicadores estão sempre enviando, recebendo mensagens o tempo todo, seja de maneiras verbais e de maneiras não verbais. Gente, então a maneira como a pessoa se porta durante uma entrevista, se ela prende os braços, né? Se ela se mostra disponível, verdadeira, ou se ela está muito esquiva, né? Que tanto que ela está disposta a trocar esses papéis durante a relação, isso é muito importante a gente saber. O grau do qual os papéis são tão trocados e o controle é compartilhado é frequentemente afetado pelo status ou pela expertise das partes, por quem iniciou a entrevista, pelo tipo de entrevista, pela situação, pelo clima da interação, solidário ou defensivo, hostil ou amistoso. Então, é muito importante ver como é que está sendo e está percebendo como é que tem sido essa entrevista. Bom, as trocas de papéis, a gente tem uma abordagem diretiva, objetiva, né? A gente é direcionada, ou a gente tem uma abordagem que é não diretiva, deixa o curso da entrevista correr mais livremente, né? Então, essa diretiva, eu tenho que direcionar os papéis, né? O entrevistador, ele direciona, ele procura. A gente vai ter abordagens psicológicas também, que são diretivas, e outras abordagens psicológicas que não são diretivas. Isso vai ser importante. Daí, na abordagem diretiva, o entrevistador estabelece o objetivo da entrevista e tenta controlar o ritmo, o clima, a formalidade da entrevista. As perguntas tendem a ser encerradas com respostas breves e diretas. Entrevistas diretivas tendem a ser para fornecer informações, não só, mas principalmente. E a abordagem não diretiva, o entrevistado tem importante controle sobre o tema, sobre o comprimento da resposta, né? O clima da entrevista e a formalidade. As perguntas tendem a ser finais, abertos e neutros, para dar ao entrevistado o máximo de oportunidade e liberdade para responder, permitindo, então, uma maior flexibilidade. Bom, as percepções de entrevistado e entrevistador. A gente pode mudar conforme a interação, né? Elas são determinantes para a maneira como nos comunicamos. Gente, se você tem boa autoestima, se você tem boa autoimagem, se você tem uma autoidentidade preservada, a maneira como você se porta numa entrevista vai ser diferente daquilo que a gente tem nas outras interações. Então, é muito importante você se olhar para você entender como que você vai portar diante de uma entrevista. Bom, então Aí, era isso. Oi? Aí você fala no caso de entrevistador ou de entrevistado? Os dois. Entendi. Obrigada. Se você está muito inseguro naquilo que você vai fazer, se você não está certo, você vai gaguejar na sua postura quando de entrevistado. Gente, se eu vou falar uma coisa para vocês ficam muito inseguros nos primeiros atendimentos clínicos. Vocês ficam muito inseguros. E aí, o que acontece? A pessoa percebe a sua insegurança. Aí ela começa a te perguntar, que período que você está? Você já está quase formando?
ela começa a te arguir, entende? Então é muito importante que você adquira uma postura confiante naquilo que você está fazendo, entende? Fale com propriedade, fale com voz firme. É muito importante que você tenha postura ao participar, né? Ou ao fornecer nesse processo de entrevista. Beleza? Até aqui ficou claro, pessoal? Sim. Ficou assim. Tá. Bom, esse seria o capítulo 2 do livro, então, tá? Preciso que vocês leiam o 3 e o 4 também, conforme a Yasmin ajudou vocês a acessarem o livro. Tentem em outro navegador, tentem de outras maneiras, tá? Para vocês conseguirem acessar o livro lá. Outra coisa que eu, né, como eu já havia falado com vocês, essa aula seria só até um intervalo, porque agora eu tenho médico. Beleza? Sim. Ô, Virgínia, esses Beleza. Tem qual encontro? Não entendi nada. Ok. Esse slide. Não entendi Eles nada. estão em qual encontro? Eu acredito que no 11. Entendi, obrigada. Vou dar uma olhada. Tá no 12. Beleza. Obrigada, Tá no Gabi. 12, então. Virgínia, Então o tá Richard bom, que tá falando. gente. Oi. Só uma Tudo última bem, coisa. Richard? Tudo jóia. A minha nota de prova já foi lançada as notas ou não? Porque eu não vi minha nota lá. Só vou verificar. Tá. A não ser que eu tirei 0, mas não tá lá, não. Ô, Obrigado. Richard, me chama no Oi. privado, porque eu já postei sua nota sim. Tá ok. Virgínia, você vai corrigir? A prova, né? Hoje não, mas eu esqueci. Era para mim ter corrigido, gente. Então, me lembrem na próxima aula de entrar corrigindo a nota? Tá bom. Desculpa, a nota não. Entrar corrigindo a prova. É porque hoje eu já tô com o horário apertadinho. Vocês me falem. Sim. Ok. Não deixa eu esquecer, não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir a prova. Eu esqueci. Me desculpem. As provas, de maneira geral, só um minutinho, deixa eu só comentar. Elas não foram ruins, não. Foram até muito boas. As médias, de maneira geral, de quem fez foi boa, tá? E aí, foram muito boas. Eu acho que o pessoal, né, teve uma oportunidade de fazer a prova com consulta, fazer com cuidado, né? Mas eu tive alguns zeros. E aí eu fiquei sem entender o que aconteceu. Ô, Virgínia, só pegando o gancho aqui, você tinha abrido o protocolo para corrigir a minha nota? Já deu para corrigir ou não? Eu pedi a Renata para corrigir. Ah, sim, porque eu olhei lá ontem e ainda estava a mesma. Mas depois eu olho de novo. Ô, Ana Paula, era de qual atividade? Mas aí depois você me chama que eu verifico lá, só se eu confundir as Ana Paulas. Tá Então, bom, era da prova mesmo? Ah, não, então não corrigi não, esqueci. Tem problema, não. Eu vou ver se foi erro de digitação, né? Vou verificar lá e lá te falo, então. Eu não corrigi, não. Qualquer coisa, te manda mensagem também. Vou te agradecer. Pessoal, então, muito obrigada, viu? A gente se vê na semana que vem. Eu preciso correr no médico lá, senão perco o meu horário. Muito obrigada, então, tá? Tenha um bom dia para vocês. Tchau, bom dia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.